Fala Gemara, continuando o Talmud em Brachot, Tratado de Brachot, Daf Lamed Beit, página 32a. Fala Gemara, Amar Rabbi Chama Berabi Chanina Ilmale Shlosh Mikreot Halalu Nitmotitura Gleihem Shel Sonei Israel. Ele nos traz aqui que Rav Chama Berabi Chanina, ele disse que se não fosse por conta de 3 versículos, de 3 psukim, o povo judeu não teria chão. O povo judeu estaria sem chão. O que significa isso? Significa, né, a gente na aula passada, é uma continuação daquilo que nós terminamos, que nós concluímos na aula passada. Na aula passada nós finalizamos que o profeta Elias, ele falou que o culpado dos pecados do povo judeu é quem? É o Criador, é o próprio Ribono Shel Olam, o próprio Hashem. Ele, por assim dizer, aponta o dedo, por isso a Gemara, enfim, ela chamou isso daqui que foi algo que ele, como se fosse Hitiach Dvarim Klapei Mala, falou, enfim, coisas pesadas, direcionando a Hashem, enfim, se expressou de uma maneira, talvez, uma maneira, enfim, forte, pesada, neste sentido que ele falou, olha, Hashem, o Senhor que fez com que o coração deles se voltasse, enfim, fosse direcionado para coisas negativas, para a idolatria. O povo judeu estava fazendo idolatria na época do profeta Elias, como nós falamos, o Baal, e ele vai lá, faz todo aquele, enfim, ele faz um korban, faz um sacrifício para provar que Hashem é o Deus verdadeiro e não Baal. Mas ele fala para Hashem, então mostre-se, enfim, apareça para o povo e mostre que o Senhor é o Deus, porque, enfim, ele fala para Hashem agora é tua vez de poder se mostrar, de poder aparecer, e o Senhor, enfim, que estava causando, né, de uma certa maneira, que o coração deles se voltasse para a idolatria, para veirot, para fazer transgressões. Então, mas aqui, e baseado nessa conclusão, nisso que nós finalizamos, a Gemara continua nessa mesma ideia. Nessa mesma ideia que o quê? Que na verdade, Hashem, ele tem uma certa culpa, por assim dizer, ele tem uma certa responsabilidade no pecado do ser humano, nas averot que o ser humano ele comete. Por conta da criação do Yetzer Hara. Exatamente, é perfeito. Por conta da criação do Yetzer Hara. E existe, a gente sempre, enfim, a gente falou sobre Machatzit HaShekel. Você lembra que nós mencionamos sobre Machatzit HaShekel, que nós temos quanto era que o povo judeu tinha que dar para resgate do perdão, né? Para resgate do pecado que eles fizeram, para poder obter o perdão do Het HaEgel. Quanto era que eles tinham que dar para poder obter o perdão do pecado do bezerro de ouro? A mesma quantidade, né? Eles tinham que dar cada um Machatzit HaShekel, metade de um shekel. Uhum. Hashem falou para que cada judeu ele desse a Machatzit HaShekel, e com isso seria um valor de resgate para que eles fossem perdoados pelo pecado do bezerro de ouro. E aí a gente perguntou por que metade? Se lembra, a gente perguntou por que metade? Por que não vai? Por que já não um inteiro? Por que a gente não dá um shekel inteiro? Por que metade de um shekel? Mas é uma pergunta clássica, certo? A Hashem falou, vocês vão dar cada um dá metade de um shekel para acaparar, para obter a sua capará, o seu perdão, referente ao pecado do Het HaEgel, do bezerro de ouro. Mas a pergunta é porque Hashem estipulou metade e não um shekel inteiro. E a resposta existem algumas respostas, porque é uma pergunta clássica dentro dos livros, não só racídicos, mas em geral. E uma das ideias que
que é trazida, que eu também escutei recentemente, é justamente porque a gente tem responsabilidade por metade do pecado. Isso. A gente tem responsabilidade por metade do pecado. Por isso a gente traz meio shekel. A outra metade é a Exatamente. Quem é a outra metade, quem teria a responsabilidade da outra metade do pecado, seria o próprio Criador. Por assim. Enfim, se nós podemos... O próprio Ribono Shel Olam, o próprio Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele tem responsabilidade, por isso então ele fala, eu vou dar metade eu dou, metade de um shekel eu que vou, isso é a minha parte, e vocês vão contribuir com outra metade do shekel, que é a parte de vocês. Quer dizer que nós vemos justamente na ideia do Machatzit Shekel, essa ideia que Hashem ele fala, enfim, eu que criei o Satan, eu que instigo ele as tentações, enfim, a colocar desafios. Então, por isso, eu tenho uma certa responsabilidade, por isso, vocês metade e eu metade. Por isso, a gente só deu metade. É algo muito profundo. Por que algo muito profundo? Enfim, é um tema bastante delicado, um tema bastante delicado, mas é justamente o que nós estamos falando, o tema que nós estamos abordando sobre nada mais e nada menos que livre-arbítrio. Livre-arbítrio, enfim, antigamente eu falava bastante, enfim, falava talvez um pouco mais sobre a ideia do livre-arbítrio, uma ideia muito profunda, delicada, interessante, enfim, que sem dúvida é um dos temas principais dentro da filosofia, né? O quanto de livre-arbítrio nós temos e o quanto, na verdade, nós somos um certo programa, por assim dizer. A gente segue a nossa cabeça acaba seguindo um certo sistema, vamos chamar assim, alguma coisa que já está preparada, e na realidade a gente acaba simplesmente seguindo, né? Enfim, esse padrão. Então, o quanto, na verdade, de liberdade, por assim dizer, nós temos no sentido que é o livre-arbítrio, é eu que estou fazendo, e o quanto, na verdade, eu simplesmente estou seguindo que seria o determinismo um pouquinho, né? A ideia do determinismo, que na realidade enfim, tenho algo que me puxa, que seria o Yetzer Hara, né? Que enfim, nós somos guiados pelo Yetzer Hara. Enfim, se isso for correto, enfim, se na verdade a gente está nas mãos do nosso Yetzer Hara, estamos nas mãos do instinto maligno, e a verdade é que o contrário também pode ser, enfim, pode ser um tzadik, que de repente é o contrário, ele conseguiu fazer tanto, que ele conseguiu trabalhar tanto a si mesmo, que agora ele tá nas mãos de quem? Do Yetzer Tov. Então, também não é livre-arbítrio, ele conseguiu se trabalhar tanto sobre si, a ponto que na verdade é o Yetzer Tov o Yetzer Tov também não tem. Ele não tem vontade, porque ele tem vontade de fazer, de servir a Deus. Isso, então ele vai servir a Deus não por livre-arbítrio, mas sim porque na verdade ele está nas mãos do Yetzer Tov dele. Isso. Os anjos são assim, né? Então, os anjos, eles não têm livre-arbítrio. Sem dúvida, eles são 100% guiados pelo amor intrínseco e amor inato, né, inerente que eles têm, desde que Hashem colocou dentro deles. Então Hashem colocou esse sentimento dentro deles, enfim, todas essas emoções, enfim, amor, e por isso, então eles agradecem, louvam, tem todo esse... Mas na realidade, sem dúvida, não tem aqui um desafio, um livre-arbítrio de escolha. Simplesmente um sentimento que eles sentem, e obviamente eles se manifestam, expressam isso, mas não a ideia do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, sem dúvida, que é algo específico para o ser humano, que de acordo com os livros, na realidade, esse também seria o semblante divino. Tselem Elohim, semblante divino, de acordo com uma das explicações, também se refere ao livre-arbítrio, que Hashem deu essa coisa incrível, que somente ele tem. Livre-arbítrio verdadeiro, somente o Criador que ele tem, mas ele criou o ser humano nessa imagem. Nessa imagem significa, na sua imagem significa que também deu para ele um livre-arbítrio. Agora, sem dúvida, a pergunta é, enfim, com relação que é, sem dúvida, um dom, um presente que a Hashem dá para a gente a possibilidade de nós escolhermos, de não ser uma coisa que a gente é programado, que na verdade... Isso, então, sem dúvida, por um lado. A pergunta talvez
enfim, se haveria outras explicações, enfim, ou se o livre-arbítrio ele é 100%, né? Se ele é completo. O seu livre-arbítrio é só pro mal, né? Super. Se é só para se entregar pro Yetzirah. Quer dizer, não, mas por quê? Porque pro bom, pro bem. Eu tenho uma situação que posso fazer o mal, posso fazer o bem. Então eu vou ter agora livre-arbítrio para Hashem me deu livre-arbítrio para eu escolher o bem. Isso, mas aí você escolhe o bem. Certo. E aí você chega no nível Tzadik. Aí tudo bem, certo? Aí já é outra coisa. É justamente isso que o primeiro Rebbe de Chabad explica no Tânia, na realidade. De acordo com o primeiro Rebbe de Chabad no Tânia, ele traz que o Benoni, nem Tzadik, Benoni, ele é uma pessoa que conseguiu programar sua mente para não fazer averot. Então ele programou a si mesmo a tal ponto, e isso que na verdade é uma pessoa que tem desejos materiais, ele tem prazeres materiais de dinheiro, de comer, de, enfim, relação sexual, tudo vem os prazeres materiais, ele tem vontade disso, então ele tem vontade de roubar, tem vontade, no sentido, ele tem vontade de, enfim... Generalizando, né? Generalizando, certo. Ele tem vontade de fazer, enfim, com relação ao dinheiro, com relação à comida, com relação à questão sexual, ele tem vontade, tem desejos, ele tem prazer nisso, mas mesmo assim ele conseguiu trabalhar tanto assim para a si mesmo, a questão da ação, né, que o primeiro Rebbe de Chabad fala, ação, fala e pensamento. Nesses três, ação, fala e pensamento, ele controla 100%. Mas que ele controla? Ele conseguiu chegar num nível que ele trabalhou sobre si mesmo, que a mente dele está programada que nesse nível que ela se encontra, ele não vai chegar ao pecado. É algo bem interessante isso aí, que no nível que ele se encontra, ele pode até, ele escreve, enfim, no Tânia, depois nós iremos trazer, Bezerra Hashem, mas essa ideia aqui, que na realidade no nível que ele se encontra agora, talvez antes ele pecou, mas o trabalho do Benoni é que agora ele trabalhou tanto que nesse nível que ele se encontra ele não vai pecar. O que pode acontecer depois, talvez ele tenha essa mentalidade que ele estava a acabar na verdade vamos falar assim, encerrando, enfim, acabar, talvez por alguma questão, essa mentalidade, ela perde, ele não consegue manter essa mentalidade, por algum motivo ele acaba tendo uma desprogramação, vamos chamar assim, por conta de alguma coisa que acontece, enfim, pode ser algum abalo, alguma situação, e isso acaba afetando a mente dele, que perde esse nível, que perde não é status, mas enfim, que perde esse equilíbrio. Que a cabeça já não está mais nesse nível. Eu não gosto, tem uma palavra mais específica com relação ao nível, mas que a cabeça já não está... A cabeça agora ela já fica, enfim, ela já é um estado da mente humana, um estado da mente, estado, certo? Já não está mais nesse estado. Então a ideia é como você programa a sua mente para ela te controlar. Em que estado você programa a sua mente. Então tem um estado que a mente ela está, que a gente tem a possibilidade de colocar a nossa mente que não vai chegar ao pecado. E esse seria o estado do Benoni, que ele automaticamente controla. Essa ideia de controle, de disciplina, né? Vamos chamar assim. Essa disciplina, o Benoni é uma pessoa que tem uma disciplina que ele criou dentro dele, que obviamente através do trabalho, esforço, ele criou uma disciplina na mente dele que ela está programada para ser disciplinada. Mas de repente pode também acabar rompendo, enfim, para acabar quebrando, enfim, encerrando esse tipo de mentalidade. Mas enquanto ele estiver com essa mentalidade, ele não vai chegar ao pecado porque a cabeça dele não vai permitir. E qual é? Oi? Qual é? Não, mas qual é esse? Não, mas a questão não é tanto a questão, o estado de mentalidade é uma questão física, uma questão, enfim, é que nem qualquer... Eu digo, estudo de Torá... como ele faz para chegar nisso? Olha, sem dúvida que é através, assim, eu não tenho nem dúvida, é através que ele vai, primeiro, a Avodá, enfim, a reza, o estudo de Torá. Mas eu até diria que numa questão prática, né, enfim, numa questão técnica, uma questão do nosso mundo material e natural, da nossa natureza, é justamente depois que ele já fez isso várias vezes. Em outras palavras, depois que ele várias vezes já se disciplinou, ele estava com vontade de fazer, podia fazer, mas não fez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não fez, e naquele momento ele não estava com essa mentalidade, ainda a mentalidade estava dele pecar ou não pecar, mas ele conseguiu trabalhar tanto, enfim, passar tantas vezes pelo teste, ou seja,
recusar a cair na Aveirá, recusar a cair na proibição, a ponto de que isso se acaba transformando em, na verdade, uma disciplina, uma parte do hábito dele, se Sim. torna um hábito. Ele aprendeu, né? É algo que... A ideia seria a ideia do hábito, de acordo com o que eu entendo. É que a pessoa, sem dúvida, é uma questão mental, que a gente vai trabalhando, enfim, estudar sobre o assunto, sem dúvida, estudar sobre o assunto, ele se dedica à reza, então sem dúvida que ele tem toda essa parte de estudo, enfim, de querer se conectar com a Hashem, de não querer transgredir, não querer fazer a aveirá, mas eu acho que parte principal, enfim, uma parte primordial seria justamente, e crucial, é na prática ele ter passado várias vezes por esse teste, a ponto que aquilo lá se torna um hábito, que ele não vai chegar ao pecado. Perfeito. Então é o estudo, é o trabalho, enfim, é a parte espiritual no sentido dele sempre estar estudando Hassidut, o Torá, enfim, que são coisas que levam a pessoa e trazem esse espírito de querer se conectar com a Hashem e não transgredir, enfim, ter essas emoções, estudar coisas que vão trazer para ele esse tipo de emoção. Mas sem dúvida que na prática é muito importante, é uma questão física natural, que o corpo dele passar pelo teste, enfim, né, como a gente fala, En Chacham Keval Nisayon. Não há, enfim, isso é uma frase trazida pelo Bal HaKeidah, Rabbi Yitzhak Arama. Rabbi Yitzhak Arama, ele traz uma frase muito bonita, que não existe um sábio como alguém que passou por uma experiência, por alguém que passou, enfim, por um desafio, como alguém que teve na prática que passar por aquela situação que até então estava no seu conhecimento, na sua lógica, no seu conhecimento, e agora se torna nisayon, agora se torna um teste, se torna na verdade algo que, uma experiência, que ele passou por aquilo. Então se fala en chacham keval nisayon, não existe alguém que é um sábio, quer dizer, um sábio verdadeiro, justamente quando não só ele tem tudo aquilo na sabedoria, mas sim que na verdade, na prática ele conseguiu passar por aquilo. Porque na prática ele, enfim, ele na sua vida física material, na sua natureza, ele passou por essa experiência, e aí agora realmente ele então é conhecedor, agora realmente isso se torna algo, esse conhecimento se torna parte da natureza dele, se torna mais intrínseco, mais profundo, está mais incorporado, se torna parte dele, depois que, então sem dúvida que enfim, são essas tanto a ideia intelectual, enfim, espiritual, mas tanto a ideia material que ele passou, que o corpo dele passou por se submeteu a passar pela parte natural, pela parte material e física, por isso, por esse teste. Então, mas a gente está falando, enfim, um pouquinho sobre a ideia do livre-arbítrio e o determinismo. Então, sem dúvida que o judaísmo ele tem uma posição que é conhecida, que é o livre-arbítrio. Maimônides, enfim, Maimônides sem dúvida é o principal, enfim, como fala, é o principal que ele escreve no seu livro, enfim, que ele escreve como o defensor, enfim, defensor do livre-arbítrio. No seu livro Moreno Vochim, né, ele traz outras opiniões, ideias de filósofos islâmicos. Enfim, Maimônides ele foi muito influenciado, quer dizer, por esses filósofos, por esses grupos, eles até escrevem, enfim, os nomes dos grupos e o que cada um, enfim, opinava. Alguns que opinavam, na verdade, que justamente acreditavam que o Criador é o que está controlando tudo e que, na verdade, não tem o livre-arbítrio para o ser humano. Enfim, que Hashem que está decidindo, por assim dizer, pela pessoa, enfim, se ela vai seguir o mal, seguir o bom. E Maimônides, no seu livro, ele contesta esta ideia. Por que ele contesta essa ideia? Porque ele diz, enfim, se fosse assim que Hashem está guiando a pessoa, na realidade não haveria espaço para recompensa e para castigo, para punição e para a pessoa receber uma retribuição por aquilo que ela fez. Verdade. Porque se não é você que fez, então o que você está recebendo? Castigo e uma punição, recompensa, retribuição por aquilo que na verdade não foi uma compensação, enfim, por algo que não foi você que fez. Então ele refuta a ideia no seu livro, não no Moreno Vochim. Moreno Vochim talvez ele é um pouquinho mais delicado quanto à questão, enfim, talvez ele não é tão
incisivo e contundente, mas no seu livro Mishneh Torah, enfim, no Ilchot Teshuvah, ele fala lá, quando ele trata sobre as halachot de Teshuvah, ele fala claramente para não cair nessa, que isso é bobagem, é tolice, aqueles que acham que que a pessoa não tem o livre-arbítrio, acham que está guiando ela. Mas a gente percebe, mas nem todos, a gente vê no próprio judaísmo, filósofos não é a maioria, não são a maioria dos filósofos, mas que sim tem uma mas que sim tem uma posição, que sim tem, enfim, defendem em partes o determinismo. E basicamente são dois deles que são bem conhecidos, seria o Rabbi Hizdai Kreshkash. Rabbi Hizdai Kreshkash, enfim, foi um grande filósofo, aluno do Rabbeinu Nissim, enfim, um grande rabino, e ele fez um livro chamado Or Hashem. Nesse livro, Or Hashem, apesar que ele talvez não concluiu, porque, enfim, era um assunto mais extenso que, infelizmente, talvez não conseguiu ser abordado 100%. Enfim, mas pelo menos, talvez ele não teve, obviamente, a situação que não era uma situação fácil. Eu não sei se é uma questão que o livro não foi terminado, se ele acabou não conseguindo concluir. Se perdeu uma parte, mas acho que acabou não conseguindo escrever por completo sobre o assunto, o tema, mas ele tem uma posição sim mais determinista. É interessante, enfim, então ele tem ele discute, enfim, quer dizer, com essa posição filosófica do Maimônides, de defender o livre-arbítrio 100%, ele traz também uma ideia em que o judaísmo também poderia estar de acordo com o determinismo. Obviamente algo que é profundo, delicado, quando nós tratamos sobre esses assuntos. Sempre tem que entender de maneira correta, enfim, de uma maneira que não vai ser desviada para um entendimento negativo,